boa noite. O MGTV abre a edição de hoje com um problema que tem deixado em alerta os produtores rurais, as quadrilhas especializadas no furto de gado. A ação é rápida e, em alguns casos, os bandidos levam mais de 70 animais de uma única propriedade. O capim alto é sinal de prejuízo. O curral está abandonado desde novembro. Aqui os ladrões chegaram a usar um embarcador de gado da própria fazenda para levar 74 animais. O gado já estava pronto para ser abatido, já ia ser embarcado na segunda-feira para o frigorífico. Aí no final de semana eles vieram e levaram o gado. As quadrilhas que agem na madrugada estão deixando produtores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba apavorados. No ano passado, só na região de Sacramento, a Polícia Militar registrou 31 furtos. Em Imbiá foram 17, 16 em Perdizes, 14 em Araxá e 7 em Santa Juliana. É uma região que não tem uma segurança no campo ainda. As pessoas às vezes deixam de forma fácil e uma região que tem muito gado. Os ladrões geralmente não deixam vestígios. São organizados, tem gente organizada, tem gente que conhece a realidade do município, né? E para poder facilitar isso aí. Além da agilidade, o que mais impressiona os fazendeiros da região é a quantidade de gado furtado. Acostumados a dar falta de 1, 2 animais, muitos viram boiadas desaparecerem nos últimos meses. Seu Antônio perdeu quase 300 animais. É humilhante para o produtor porque você trabalha para melhorar e ser lesado assim de uma hora para outra é meio complicado, né? Representantes de sindicatos rurais de 9 cidades da região de Araxá já se reuniram com o delegado regional para pedir providências. Uma das alternativas é a reativação da delegacia rural com sede em Araxá. E a Polícia de Meio Ambiente de Beraba fez mais uma apreensão. Foi hoje à tarde, depois de uma denúncia anônima. 13 canários da terra e 11 gaiolas estavam numa casa do bairro Recreio dos Bandeirantes. Uma pessoa foi presa e os animais levados para a companhia, onde serão examinados. Começaram hoje as aulas nas escolas estaduais de Minas para cerca de 2,5 milhões de estudantes. O ano letivo de 2011 será de 200 dias. O dia ainda nem havia clareado e lá estavam elas, vans escolares por todos os lados. Trânsito cheio. Depois de 2 meses, cerca de 30 mil alunos tiveram a rotina alterada. Mudança também para muitos pais e mães. Os abraços de reencontro se repetiram inúmeras vezes nas portas das escolas. Muita euforia também em Ituiutaba. 25 mil alunos das 17 escolas da rede estadual e também particular retornaram às aulas nesta quarta-feira. Na cidade são 34 escolas públicas estaduais e municipais. Em Divinópolis, cerca de 45 mil alunos das redes municipal, estadual e particular de ensino retornaram às escolas hoje. Para os estudantes, foi dia de colocar o papo em dia, reencontrar e fazer novos amigos. Para muitos professores, difícil foi conter a euforia desse pessoal. Em Araxá, só na rede municipal, mais de 7 mil alunos voltaram às aulas hoje. Para quem está começando, novidades. Esta escola infantil foi reformada e decorada para receber os alunos. A primeira atividade dessa turma foi um bate-papo para conhecer os coleguinhas. Nesta escola estadual, nada de moleza para a turma que inicia o ensino médio. A matemática apareceu já no primeiro dia. Já são 113 municípios mineiros que decretaram situação de emergência por causa da chuva, de acordo com o Boletim da Defesa Civil. E o forte calor favorece a formação de nuvens com pancadas de chuva no Triângulo, Oeste, Sul e parte da Zona da Mata. No Nordeste e Norte faz sol e as temperaturas ficarão elevadas. A máxima amanhã pode chegar a 27 graus em União de Minas, 28 em Planura. Em Araújos, onde o dia fica nublado, máxima de 30 graus. E 31 em Rio Paranaíba, com umidade em 69%. No Triângulo, uma dona de casa teve uma surpresa no quintal. O pé de abóbora deveria ser igual aos outros, mas os frutos dessa vez nasceram bem brasileiros. Verde, amarela e verde e amarela. Estas 3 abobrinhas nasceram no mesmo pé, coisa que Dona Hilda, aos seus 70 anos, nunca tinha visto igual. Dessa qualidade de abóbora, eu ainda não vi. Eu estou vendo essa aqui no meu quintal. Esta
Esta daí é a abóbora brasileirinha, desenvolvida em laboratório por técnicos da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A diferença já começa na folha, que também é verde e amarela. Elas são raras, não é comum, né? Essa variegação, essas mutações não são comuns. No quintal de Dona Hilda, elas produziram aos montes. Curioso é que ninguém sabe como as sementes vieram parar aqui. Quando o irmão de Dona Maria plantou, era para nascer assim, bem verdinha. Eu acho que isso aí é um presente da natureza. Depois que nasceram tantas abobrinhas como esta aqui no quintal da Dona Hilda, para ela nem é novidade mais. Mas vamos ver qual é a reação das pessoas neste sacolão. Tem uma senhora aqui fazendo compra, tudo bom? Tudo bem. Isso aqui que eu estou segurando, a senhora sabe o que é? É abóbora, mas eu não conhecia assim não. Só verdinha. Eu acredito que seja abóbora. É abóbora, agora dessa aqui. Essa eu não conhecia não. Mas olha só, gente, não tinha visto não. Primeira vez. Olha só a cara do Luciomar quando mostramos o fruto a ele. Não acreditou não, achou que tivéssemos pintado a abóbora. É, porque eu tô olhando aqui, licença aqui, mas essa abóbora ficou pintada, não foi não? Foi não, essa abóbora nasceu lá no quintal da Dona Hilda. Estranho a abóbora dessa, diferente. Eu nunca vi na minha vida. Dona Maria quer saber o gosto dessa novidade. Já tem planos. Eu pretendo fazer um risoto dela com a casquinha de uma mais nova para ficar um prato bem colorido. Se ela é gostosa ou não, a gente ficou sem saber. Mas a abóbora brasileirinha é rica em beta-caroteno, boa para o sistema imunológico e para a pele. Se tem para vender, hein, Lorival? Vendia bastante, né? Ia vender muito. A Polícia Militar de Uberlândia fez hoje novas buscas aos bandidos que assaltaram 2 ônibus no interior de São Paulo. A suspeita é de que eles sejam da cidade. O trabalho durou mais de 12 horas. A operação começou ontem com 40 policiais. Hoje de manhã eles continuaram as buscas. Tentavam encontrar integrantes da quadrilha que estariam escondidos na Floresta do Lobo, em Uberlândia. O local fica na BR-050, saída para Uberaba. Durante a operação houve troca de tiros e 2 pessoas foram presas. Ainda segundo os policiais, homens tentavam resgatar criminosos que estavam escondidos na mata. Na madrugada de segunda-feira, a quadrilha assaltou em Barretos 2 ônibus fretados que faziam a linha Goiânia-São Paulo. 3 passageiros ficaram feridos. A busca aos bandidos também foi feita nas estradas de São Paulo. Um casal foi detido quando tentava resgatar um assaltante escondido no canavial. O integrante da quadrilha também foi preso. Ele estava neste carro furtado com outros 4 homens. E durante esse cerco policial à Floresta do Lobo, um homem que praticaria caça ilegal foi morto por engano. Segundo a polícia, ele estava armado, não acatou as ordens dos militares e fez um disparo. Ele não tem nenhuma relação com o assalto aos ônibus. Foi aberta uma investigação para apurar a atuação dos policiais. Um outro caçador também foi preso com armas e munições. Minas Gerais aumentou a participação nas exportações brasileiras em janeiro, atingindo quase 3 bilhões de dólares, ou seja, um crescimento de 84% em relação ao mesmo mês de 2010. Com esse resultado, a participação do Estado nas vendas externas brasileiras passou para quase 18%. Os dados foram divulgados hoje pela Central Exporta Minas. O carnaval está chegando e quem ainda não decidiu para onde ir pode não encontrar mais pacotes. É que as facilidades no pagamento e o aumento na renda do trabalhador brasileiro impulsionaram o setor de viagens. Fábio estava à procura de um destino para passar o carnaval com a noiva. Na agência decidiu, as praias de Porto Seguro. Viajar em alta temporada vai ser possível devido às facilidades no pagamento. Paguei parcelado, né, em 10 vezes no carnezinho, né, no boleto. E é uma forma de pagamento bem simples, bem acessível para todo mundo, né? Pessoas como o Fábio vão fazer com que o carnaval deste ano seja de muito samba para o setor de turismo. A venda de pacotes deve crescer de 20% a 30% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira das Agências de Viagem. É a média de aumento esperado por esta empresa. Os responsáveis, melhora na renda do brasileiro, parcelamento de passagens e um novo público nos assentos das aeronaves. A classe C e D vem com muita força, né? Inclusive o nosso trabalho aí, nosso planejamento para os próximos 10 anos é conseguir atender essa classe que está surgindo no Brasil.
Nesta outra agência, esses clientes têm procurado por cruzeiros, viagens ao exterior, nordeste do país. E em alguns destinos não há mais vagas. Muitos pacotes foram fechados no início de janeiro. Hoje em dia tem que ser assim com muita antecedência. Só mesmo se tiver cancelamento, gente que já comprou e cancelou a viagem. A produção industrial brasileira cresceu 10% em 2010 em relação ao ano anterior. A expansão é a maior desde 86. Em 2009, a indústria havia recuado 7%. O dado foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE. Entre as categorias industriais, o maior crescimento foi registrado entre os bens de capital. Apesar do crescimento acumulado no ano passado, a indústria teve queda na produção em dezembro. E cada vez mais temos à disposição uma infinidade de objetos e máquinas que facilitam o nosso dia a dia. Mas muitos têm vida útil limitada e o descarte se torna um problema para o meio ambiente. Em Ituiutaba tem gente usando a criatividade e dando uma força para a natureza. Desde que os eletrodomésticos foram inventados, nunca mais conseguimos ficar sem eles. O problema é que quando o tempo de uso acaba, muitos terminam assim. A sucata é problemática, porque ela vai demorar muito no meio ambiente para se degradar. E outra coisa também, ela vai ser criatório de pragas, de insetos. E mesmo sucateados, quem diria? Muita gente dá aquele jeitinho. Aqui no centro de Ituiutaba tem sido cada vez mais comum a gente encontrar isso daqui, olha só. Parte do que sobrou de uma geladeira foi reaproveitado. Aqui leva o piqui. Ali na frente temos mais um, o segundo. Ali nós temos o que leva os doces, o terceiro. E este daqui é especial. Seu Antônio, não é só a sucata que foi aproveitada não, né? Não só a sucata não. Nós aproveitamos a geladeira, nós aproveitamos o motor dela, vendemos separado. Nós tiramos alumínio de dentro da geladeira também, que o congelador dela é alumínio. Da geladeira nós tiramos para vender também. E a caixa da geladeira nós fazemos carrinho para nós trabalhar o dia a dia. Os amigos gostaram da ideia. Esse outro Antônio fez o mesmo. Improvisou o que sobrou da geladeira. Eu paguei R$50, porque se nós comprar o carrinho de 250 a 300 fica mais caro a coisa. Quem passa às vezes nem percebe a criatividade desses ambulantes. E pensa que acabou, até a tampa de uma geladeira vira uma bela mesa de jantar. A ideia de customizar eletrodomésticos não ficou só nos refrigeradores. O velho fogão a gás de Dona Nair ganhou cimento, tijolo e uma chapa. Aí pronto, lá estava o fogão a lenha, tão esperado pela dona de casa. Morava na fazenda e aí eu gosto muito de fogão de lenha. Como aqui não tinha jeito, eu adaptei esse daí. Faço arroz, faço feijão, carne, até doce. E os moradores de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo Mineiro, não param de inventar. E mostram que por aqui tem sobrado criatividade e economia está garantida. Este tanquinho se transformou em um vaso de planta e a parte da peça de uma máquina de lavar que iria para o lixo virou uma lixeira. Seu Onésio encontrou o pedaço de metal na vizinhança e, claro, não pensou duas vezes e garante, a lixeira é das boas. Muito reforçada, né? Muito boa, ela não vai, como diz, vai demorar muito a deteriorar para acabar. Ela não enferruja, que ela é esmaltada. O meio ambiente agradece, né, São Antônio? O meio ambiente agradece. Se todo mundo fizer assim, vamos agradecendo, né? Boa noite, até amanhã.